Hey ho, navegantes da web! Hoje eu tô aqui para fazer um programa muito especial e que eu queria fazer faz tempo com a minha amiga Fabi Marques, que é com certeza a mina que manda mais bem nas cores do universo, na galáxia. A gente ainda não achou, né, nesse mundo que a gente conhece habitado, pessoa que manda melhor do que você, né, não, Fabi? Não sei em que universo você está, né? Ah, Mas, muito obrigada por me chamar para vir aqui. Eu também já queria ter vindo faz tempo e somos colegas de podcast, né? exato. Ai, adorei, obrigada, valeu pelo elogio. Valeu. Que isso, Fabi. Vocês ficam ligados aí no Instagram da Fabi, que sempre tem dica de cor. Hoje a gente vai falar sobre a importância das cores nos quadrinhos. E ela manda muito bem com cor, ela também ilustra. Outra vez a gente conversa sobre ilustração, sobre desenho. Hoje o papo é cor, né não, Fabi? Ilustração eu faço por diversão Uhum. e cores eu faço profissionalmente. Se bem que a diversão, né, às vezes é raiva mesmo, né? Dá um ódio de desenhar mal. Ah, que isso, você desenha bem pra caramba. E uma coisa que eu já queria começar aqui, Fabi, falando é o seguinte. Eu leio o quadrinho há muito tempo, mas que eu parei pra prestar atenção em cor e como ela influencia na narrativa foi mesmo depois que eu conheci você, quando eu vejo que você pega o quadrinho e você tem, né, todo esse brilho no olhar e mostra como que tá acontecendo a narrativa, né, do quadrinho, como que tá sendo ali contado pelas coisas. Inclusive eu já quero abrir a gente conversando aqui com uma página que você compartilhou esses dias que você coloriu, que eu até compartilhei no Instagram do Distopia, que era um rapaz apanhando com um taco de beisebol. E aí tinha o lance que num dos quadros tava aquela sombra do taco. A sombra projetada. Isso. Que aí no caso eu queria já te perguntar se foi aquilo tava num roteiro pra você ou você com a sua expertise já sabe como contar a história aí, você acrescentou aquele elemento. Então, não tava, né? Normalmente pra gente chega o roteiro explicando a cena, é o Uhum. mesmo roteiro do desenhista, né? Mas ninguém fala pra gente assim, olha, usa essa paleta ou faz desse jeito e tal, mas é porque conforme eu estudei desenho também, né? E Uhum. desenho é muito importante pro colorista, né? Porque é muito fundamental que a gente saiba como que a luz e a sombra se comportam, né? Então, por exemplo, na cena, se você reparar, o que é quadrinho, né? Quadrinho é contar uma história. Então, a gente tem que ter certeza que a cor funciona para o quadrinho como se ela fosse a trilha sonora para um filme. Então, por exemplo, eu sabia que o cara tá lá dando a marretada. Uhum. Então, assim, óbvio que, assim, não é tão óbvio, né, para quem tem o olhar um pouco mais destreinado, mas quando você entende como aquilo funciona e se você pensar que se não tivesse aquela sombra projetada, ficaria muito mais pobre a cena, a gente começa a entender ali a importância de contar uma história pelas cores mesmo, né? Tipo, se você como eu sei como funciona, se comporta a luz e a sombra, óbvio que a marca da sombra do taco de beisebol na cara do rapaz ali é muito mais impactante para o leitor, né, que tá lendo ali. Boa. E eu achei assim, tipo, sensacional, né? E aí é exatamente esse o ponto que eu tô te falando, né? Tipo assim, eu comecei a prestar mais atenção como a cor ela acaba indo na narrativa. Eu já tive a oportunidade de acompanhar você fazendo algumas cores, né? Naquele do apagão que vocês fizeram no Proa, que eu vi, como você dava todo o ambiente, né? Noturno, como que você criava toda aquela. Até a dinâmica, né? Como os personagens ganhavam velocidade na sua cor, né? Porque eram meninas que elas andam de patins, né? Como que é? Explica pra gente como que é isso. Elas praticam um esporte que chama roller derby. Uhum. Mas assim, realmente as cores elas estão muito ligadas ao emocional das pessoas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito básico, mas não é regra, tá? Uhum. Se a gente tá numa cena de guerra, vamos pensar assim, tipo, tiroteio, briga, não sei o que, vermelho, laranja, cores mais quentes. Se você tá na neve, num dia, num momento mais tranquilo, então azul, cores mais frias, um roxinho.
Então, existe, né, toda a psicologia das cores envolvida ali, mas também não é uma regra, sabe? Muitas vezes você consegue fazer uma cena de neve vermelha, só que aí, tipo, tá rolando uma briga na neve, entendeu? É mais ou menos o que eu quis dizer assim, não existe uma receita, mas existem boas práticas, que a gente mais ou menos já sabe ali o que cada cor invoca. Então, eu sempre procuro pensar na sensação que a pessoa vai sentir quando ela vê aquilo. E a gente faz muitos testes, né? Tem várias páginas, assim, que cara, faço, tipo, primeiro tudo numa cor, aí penso em mudar e muda. Aí eu falo, putz, isso aqui me traz mais essa sensação. Existe a questão de... Bom, os quadrinhos, eles são separados por painéis, né? Então, assim, às vezes você tem uma página inteira em cores frias e você quer chamar atenção para um painel, você joga ali uma cor quente que já, tipo, pá, vai crescer, entendeu? Então, existe a teoria das cores, né? Que é fundamental para qualquer pessoa que deseja entrar nesse mercado ou até mesmo entender mais. É muito importante entender isso, entender psicologia das cores e como cada cor funciona no olhar, né? No olhar do leitor. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Que você já meio que falou aí, que como que chega ou quando você pega pra colorir um quadrinho, assim, você também pega o roteiro pra você ler, porque não estão com os balões, né? Então você acaba tendo aquela sensação, porque é como se você pegasse um cinema mudo pra você colorir. E aí, tipo, eu penso que é um serviço de restauração, de revitalização, né? Você acaba trazendo, como você disse, o sentimento para aquilo lá. Geralmente você tem o roteiro também, que tá escrito ali, as pessoas, os artistas ou o editor, ele tem o costume de mandar falando assim, olha, eu quero que essa página seja tal cor, tenha isso, aquilo. Então, depende. Normalmente não. Normalmente a liberdade é nossa, assim, né? Eu sempre trabalho muito perto do desenhista, que é o cara que, pô, ele conhece o desenho dele melhor do que ninguém. Então, eu sempre converso muito com ele, mando. Óbvio que quando dá, né? Porque, assim, tem casos que eu não consigo falar com o desenhista, é tudo por intermédio do editor. Mas, por exemplo, no Apagão, no Random, que é esse do Taco, eu tinha um contato muito próximo com o desenhista. Então eu mostrava para ele, perguntava a opinião. Existe claramente ali, né, papéis. Então, por exemplo, a colorista, o colorista, a gente tem expertise nisso. O desenhista tem a expertise dele. Então, assim, eu consigo muito trocar com eles e assim, trocar essa experiência mesmo e falar, olha, eu como colorista acho que é melhor desse jeito. E aí, às vezes, o cara dá uma opinião, aí você fala, putz, real, né? Olha, isso aqui funciona super legal. Assim, teve um caso, que é um quadrinho que eu tô trabalhando agora, que chama Monstrum, que ele envolve os pecados capitais, né? Um quadrinho de terror. E aí, cada pecado capital tem uma cor. Então, no roteiro me apontaram, assim, falaram, ó, a inveja, por exemplo, ela é, acho que, roxa, sei lá, a cor X. Ela é dessa cor. Então, quando chega nesses capítulos que tratam desse pecado, né, específico de cada cor, aí eu vou pra esse lado, entendeu? Aí, tipo, mas isso daí é o máximo de pitaco que o roteirista dá. Mas é muito importante, assim, num quadrinho, que você tenha ali essa troca com todo mundo que tá envolvido, porque só tende a melhorar, né? Ah, da hora. E como que começa nessa profissão, né? Como que você chegou nessa área aí da cor, né, propriamente dita? Conta pra mim um pouco do seu trajeto. Eu sempre gostei muito de quadrinhos, né? Sempre fui leitora e sempre gostei muito de desenhar, desde criança, né? E aí eu fui entendendo o que cada um faz ali. Eu achava que era o próprio desenhista que pintava, né? Mas aí não, descobri pela internet mesmo que existia ali uma pessoa que fazia as cores só. E eu sempre fui muito de pintar, de pintura digital, né? Dessa coisa, e nunca fui muito boa de desenho, realmente. E aí eu falei, poxa, vou testar aqui.
E aí fui procurar cursos, né? Na época, tinha um curso que hoje em dia não existe mais, que era na Impacto, que é hoje em dia é Instituto HQ. E aí, o meu professor, o Alex Guin, que ele é colorista da Marvel, ele é super badalado, assim, ele é ótimo, inclusive. Comecei a trabalhar com ele, porque eu era aluna, né? Mas aí ele viu que eu tava afim de continuar no negócio e tal. E aí aí comecei a trabalhar com ele fazendo flat, que é por onde a maioria dos coloristas começam, né? Que é fazendo a cor base. E aí fiz flat para ele durante um tempão. Depois, com o tempo, fui pintando amostra, né? Postando na internet, falando com coloristas, com editores. E aí eles foram falando, pô, quer fazer um teste pro meu quadrinho? Aí você ia lá, fazia o teste, não sei o que lá. E foi rolando, assim, o negócio foi meio que no boca a boca, porque na época era um pouco menos, tinha menos internet ali, né? E é isso, e aí aí comecei a fazer meus próprios trabalhos mesmo. Aí estreiei em 2016 com O Segredo da Floresta, que é desenhado pelo Felipe Nunes. E acho que ali foi onde mudou toda a minha carreira mesmo, né? Porque aí você publicou com o seu nome, cara, bora. Aí as pessoas começam a te chamar e aí foi indo por aí. Isso aí pela Panini, né? Então, tipo... Isso. Não, mas é assim, é um processo longo e dolorido, assim. Tipo, até 2016, eu já tava desenhando, eu já tava pintando quadrinhos não profissionalmente desde... já fazia uns... Hoje em dia faz uns 7 anos que eu tô fazendo isso. Mas antes, eu já tava ali só de assistente, tipo, ajudando, não sei o quê. Nunca tinha tempo de verdade pra pintar, porque eu sempre tive que trabalhar, né, tipo, no emprego normal. Aí, ano passado e ano retrasado foi quando minha carreira deu um salto, porque eu tive que sentar pra pintar mesmo, sabe? Foi quando eu tava trabalhando como designer e fazendo podcast com o DFP, o nosso podcast. Sim. E, além de tudo, fazendo 2 quadrinhos de 80 páginas cada um. Você lembra como eu chegava lá no estúdio pra gravar? Você chegava e pintava lá também. Levava o computador pra pintar lá. Mas, assim, foi importante, sabe? Sentar a bunda na cadeira e fazer a parada mesmo. Porque foi assim que começou a rolar, entendeu? Foi aí que começaram a acontecer os trabalhos. Aí fiz umas páginas de um quadrinho que chama Femme Magnifique, que foi indicado ao Eisner como melhor antologia. E aí, quando isso aconteceu, eu ganhei uma certa visibilidade ali e a galera foi me chamando, tô aí até agora. Ah, que da hora. E aí eu queria que você desse uma dica pra galera aqui, ó, pros nossos amigos aqui de Distopia, como a gente consumir a cor no quadrinho. Porque é que nem eu tô te falando, tipo assim, acabou que eu comecei a prestar muito mais atenção quando você foi me guiando nisso. Eu pegava um quadrinho que eu abria simplesmente, eu sempre prestei muita atenção, porque eu desenho, né? Então, tipo... Eu sei, você desenha super bem, aliás. Mais ou menos, né? Verdade. Mas, tipo... eu acabei sempre me apegando muito mais no virar de página, no splash, em como que ia ser a narrativa. E eu parei para prestar muito mais atenção nas cores, né? Quando você foi me dando vendo o quadrinho do meu lado e falando. Até, inclusive, esses dias eu postei no Instagram, o Carnificina Total, e você perguntou, pô, tal colorista que fez? Eu falei, pô, E aí eu peguei o quadrinho para reler, prestando atenção olhando pras cores. Só as cores. E, de fato, toda a narrativa desse quadrinho, tipo assim, o que me cativou tipo assim, na narrativa toda realmente foram as cores. Porque como Carnificina é vermelho, e tipo, tem essa presença do vermelho. Quando é o Venom, como ele tem essa pegada mais preta, mais azul, então tipo, quando é ele na cena, as cores tendem a ficar azul. Quando Carnificina tá no rolê, aquilo se torna mais vermelho. Então, tipo, realmente é um outro olhar. Então, tipo, conta aí pra mim. Assim, foi o Frank Martin que fez, né? Isso. Ele é maravilhoso, o Frank Martin é um dos meus mentores, assim, eu amo o trabalho dele. Ele é incrível, assim, uma pessoa que eu adoro. Hoje em dia ele tá bem ocupado, assim, porque tá fazendo uns 5 quadrinhos ao mesmo tempo.
e não tô conseguindo falar tanto com ele, mas eu amo o Frank Martin, inclusive indicação aqui, gente. Sigam ele lá no Twitter, ele é perfeito. Mas para você consumir a cor melhor, assim, existem algumas coisas que são muito legais de se perceber quando você lê. A primeira delas é a separação de planos. É muito legal você reparar como as cores trabalham essas dimensões que tem dentro de uma página. Tipo, repara que quando o cara tá muito perto, mas ele não tá no close, ele só tá aqui, tipo, no cantinho da cena, ele sempre tá mais escuro, como cresce o fundo, entendeu? Existe, né, tem isso. Tem também reparar na ambientação do lugar, em como, tipo, muitas vezes uma cor que tá ali não. Ela parece vermelha, mas na verdade ela não é. Ela só tá ali e ela te dá a impressão de ser vermelha por causa do ambiente em torno dela. Deixa eu pensar. Nossa. Não, tem uma coisa que eu vi numa live que você fez, que você tava fazendo até um teste, não era nem pra ser uma live de fato, que você falou que eu achei incrível, assim, que eu nunca tinha pensado. Também trabalho com design também, né? Então, sim, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado e nunca tive nenhum professor, ninguém que me falou isso, que eu vi isso daí você falando, que era o lance de quando você tá aplicando alguma cor, tipo, você nunca deixa em branco, você sempre pega um tonzinho assim pra não dar aquela, como eu não lembro qual foi a palavra que aquele soco na página, né? Não ficar aquele branco puro que tipo que fica saltado, não, você cria, você faz de uma forma que vai ter uma impressão ali e que vai ficar tipo um branquinho tonalizado, assim, tipo, repara que nem na vida real nada é branco puro. Se você olhar, por exemplo, agora aqui na minha camiseta e a gente colocasse um conta-gota aqui pra ver que cor que seria tipo um cinza, seria a cor que reflete. Então, assim, se a gente coloca, por exemplo, o personagem que tá sorrindo num quadrinho, se coloca os dentes dele branco puro, ele vai ficar parecendo o Ross naquele episódio do Friends, sabe? Que ele fica, tipo, com um sorrisão, assim. Então, isso é uma coisa legal de se reparar. O branco do olho nunca é branco de verdade. Existe, assim... Uma das coisas que a gente gosta de falar, né, quando a gente, assim, entre coloristas, é que a cor, ela tem que ser tão boa que ela não atrapalha. Então, por exemplo, ela não pode chamar mais atenção que o desenho, mas ao mesmo tempo ela não pode passar não despercebida, mas ser notada de forma ruim, porque normalmente quando as pessoas reparam na cor, é porque a cor tá ruim, entendeu? É tipo, putz, adorei esse quadrinho, mas as cores estão uma bosta. Tipo, é basicamente isso. Então, quando a pessoa não percebe a cor, porque o trabalho das cores é levantar o desenho, não é colocar ele pra baixo. Então, se passou despercebida porque era bom, e se ela chamou a atenção de um jeito bom, basicamente essa é a meta, né? É isso que a gente sempre tenta fazer. Caraca, da hora. Fabi, que programa gostoso é esse, minha filha? Tô achando muito legal. Tô achando legal falar sobre isso, porque eu acho que eu vou sair daqui, né? Mais uma vez, prestando mais atenção, e legal pra galera também prestar atenção, né? E aí eu queria que você desse dicas pra gente aqui, de coloristas, pra gente seguir, né, seja no Instagram, seja no Twitter, que a gente que vai começar, né, consumir mais esse lado para ir aprendendo e apreciando cada vez mais, né, o quadrinho de uma forma como um todo, né? Ó, eu vou indicar a Natália Marques, que é da Chiaroscuro e tá fazendo o Legend, que é da Soleil, na França, é maravilhoso. As cores dela são impecáveis. Tem a Chris Petter, que ela faz o astronauta da MSP, ela já fez Batgirl, ela faz muita coisa legal, assim, ela é muito boa. Dave Stewart, que faz o Hellboy do Mignola, que, tipo, tudo nele é perfeito. Ele, pra mim, é um dos melhores coloristas. Tem o John Rauch, que é, tipo... Agora eu acho que ele vai dar um tempo nos quadrinhos. Ele tá mais tentando fazer coisas na vida real, como ele mesmo disse. Eu não entendi direito, mas tudo que ele fez é muito bom mesmo. Tem
A Mariane Guzmão, que ela é vencedora do HQ Mix. Ela pintou o quadrinho do Castilho, que também é nosso colega de podcast. Sim. A Mari é maravilhosa. Tem o Matt Lopes, que eu fiz uma live com ele no meu Instagram, hoje, inclusive, antes da gente gravar aqui. O Dave McCaig, que inclusive vai estar na live lá semana que vem comigo. Ele faz o Low do Greg Tokini, sabe? Sim, tô ligado. Então, ele é muito bom. O Frank Martin, que é o cara que fez East of West, que é, assim, ele foi indicado ao Eisner pelo East of West. E... aliás, o East of West é um quadrinho perfeito, né? Tudo nele é bom. Desenho, roteiro, cor, é maravilhoso. Eu tô ansioso. E acho que é isso. Esses daí são meio que o Alex Guimarães também, que foi meu professor. Alex Guim, ele assina. Fez o Bonnie Parish. Ele é maravilhoso também. Então, acho que são esses, assim, que são minhas maiores referências, né? São os caras que eu vou beber da fonte deles quando eu procuro... Porque eu vivo de referência, né? Eu leio muito quadrinhos das pessoas que eu... De equipes criativas que eu gosto, assim. Então, eu sempre vou lá. Que da hora. Pô, eu espero que todo mundo aqui que viu tenha... Eu vou colocar nome, né? Claro, eu vou listar todo mundo aqui, Instagram, aqui na descrição, pra galera já sair daqui, já ir consumir nessa galera. Principalmente da Fabi. Já quero agradecer ela aí por participar aqui com a gente. E também, né, toda terça-feira tá rolando live lá, né, Fabi, no teu perfil no Instagram. Eu comecei esse projeto, né, que é uma série. Eu não sei até quando vai durar, mas tá sendo bem legal. Hoje foi o primeiro. E chama Círculo Cromático. Basicamente, eu conversando sempre com outros coloristas para desmistificar isso, né, para as pessoas saberem mais do que se trata. Entenderem que, tipo, sim, é uma profissão, dá pra viver disso, tá tudo bem. E é isso, aí toda terça-feira às 9 da noite um colorista, a gente vai falar sobre carreira, sobre dificuldades técnicas, sobre como falar com o editor, como mostrar o seu trabalho e contar a história de cada um individualmente também, que é sempre legal a gente saber o que funcionou pra cada um, porque óbvio que não é o que funcionou pra mim, não necessariamente funcione pra todo mundo, né? É verdade, né? Várias experiências, é legal ver tudo isso daí, vários prismas. E Sim. Também, né, tem pra te ouvir lá no 1001 Crimes, que também é outro projeto que você tem aí, que conta um pouco pra gente aí como ele funciona. Eu faço um podcast chamado 1001 Crimes, que é sobre crimes reais. Então a gente sempre pega ali, tipo, um caso. A gente também faz, durante o podcast, né, a gente faz sempre um paralelo político de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Lacração. Mas assim, é importante, porque, por exemplo, eu sempre cito esse episódio do goleiro Bruno, que a gente fez, que é, assim, o cara esses dias apareceu lá no Instagram fazendo propaganda de um canil, sabe? Tipo, gente... É quase cômico, tá ligado? Tipo, porque o cara deu os restos da esposa dele pro cachorro comer. Enfim, e tá fazendo propaganda de canil, sabe? É muito sem noção. E a gente fala, né? Tipo, gente, um feminicida desse não pode ser um ídolo, sabe? Ele não pode ser garoto propaganda de nada, assim, sabe? Mas a gente, sempre que a gente faz, né? Cada episódio, a gente sempre faz esse paralelo político aí, que eu acho importantíssimo, principalmente nos momentos atuais. Sim. E a gente também tem o DFP, né, que eu devíamos fazer um podcast, que a gente também conversa sobre coisas do mundo, sobre sentimentos, sobre cultura pop, sobre qualquer coisa, Cachorrinhos. Né? Cachorrinhos. Um dos melhores episódios, né, falando dos pets. Eu amo esse episódio, ficou muito bom. E é isso, né, Fabi? E a galera te encontra aonde nas redes sociais? Pra gente fechar com chave de ouro. No Instagram, principalmente, e no Twitter. Meu Instagram é @porrafabi, _ no final. E meu Twitter é porrafabizinha. Vocês encontram lá. E eu sempre falo, falo minhas groselhas, né? Como todo mundo. Posto memes autodepreciativos, cores e podcasts, basicamente. Boa, Fabi. Agradecendo aqui mais uma vez para você aí por ter conversado com a gente. Espero que
outras vezes a gente conversa e quem sabe de repente a gente não pega um quadrinho aí, né? E a gente disseca ele ao vivo aí, não sei. Pode ser um projeto aí pra nós pensar, né, Fabi? Ia ser da hora. Acho que pode ser sim, super top, já aceitei. Boa! Então é isso, meus amigos aí, ó. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos, trazer mais gente aqui pro Distopia. E é isso. Um abraço, beijo na alma e tchau!